A Islândia está cada vez mais a aceitar a ideia de aderir à União Europeia por entre as tensões geopolíticas dos últimos tempos. Uma sondagem recente mostra que 45% dos islandeses apoiam a decisão. A primeira-ministra Kristrún Frostadóttir discutiu a questão de um referendo sobre a União Europeia previsto para 2027 numa entrevista à Euronews. A principal preocupação é que o debate seja polarizado. The EU isn't a defense alliance in and of itself, even though it's building itself up. We should join the EU as part of a broader picture. I don't want to drive our EU accession talks based on fear. I don't want it based on this is the only possibility we have. This is the only way forward for Iceland. This is the only way to progress. I think that's going to lead to a polarizing debate. A Islândia tem relações bilaterais importantes com os Estados Unidos, mas a primeira-ministra apoia firmemente a Europa e acredita que uma Europa mais forte significa um aliado mais forte para os Estados Unidos. It's very important for us that any security engagement, any sort of change in that relationship doesn't mean that it's excluding the US, but that it's maybe changing the relationship between the two, because Iceland really thrives on that transatlantic unity being in place. À luz das tarifas de 10% anunciadas por Trump na semana passada, a Islândia decidiu não impor tarifas de retaliação aos Estados Unidos, optando por negociar em vez de escalar. We are not going to respond with our own tariffs. I mean, we believe in free trade. We're a small economy. Our strength in that sense is more how we negotiate our way through those tariffs, but also how we engage with other countries. So we won't be engaging in counter tariffs. Pode ver a entrevista completa no The Europe Conversation deste fim de semana. A Grécia teve mais uma greve nacional de 24 horas. Às ruas de Atenas saíram trabalhadores do setor público e privado, reformados e estudantes. Consideram o aumento do salário mínimo insuficiente, porque dizem os problemas não só se mantêm, como aumentaram. Querem que o governo deixe de gastar dinheiro em defesa e se concentre noutras frentes, como a crise da habitação e a inflação. Και πάρα πολλά χρόνια η ζωή όλων των εργαζομένων είναι αφόρητη. Οι μισθοί έχουν καταβαρωθεί, τα πράγματα στα σούπερ μάρκετ είναι απλησίαστα, επομένως ο μόνος δρόμος είναι να βγούμε στους δρόμους και να διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας. Também se pediram responsabilidades pela tragédia de Tempe e desastre ferroviário em 2023 que fez 57 mortos. Mas a economia marcou os discursos. Uma das principais reivindicações foi a reposição dos subsídios de férias e de Natal. Η αύξηση μισθών, αυτό για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, ένα κοινωνικό κράτος που δεν υπάρχει, που έχει καταστρέψει τα πάντα. Αυτό ήταν ο βασικός λόγος. Devido à greve, houve alterações nos horários dos transportes públicos. Nos cartazes e nas vozes, as mensagens convidavam a desafiar a política dominante. Para os manifestantes é preciso fazer duas opções: ou os lucros dos mais ricos ou as vidas dos trabalhadores. Πραγματικές αυξήσεις που θα αντιμετωπίσουν την ακρίβεια απαιτούν οι πολίτες εδώ στην Αθήνα. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν παρά το τσουχτερό κρύο. Απαιτούν συλλογικές συμβάσεις και καλύτερους μισθούς. Από την Αθήνα για το Euronews, Γιώργος Δημητρόπουλος. Pela quarta semana consecutiva, os ativistas pelos direitos da comunidade LGBT saíram às ruas de Budapeste contra as leis do governo de Orbán. Milhares de pessoas reuniram-se e bloquearam a ponte LGBT no centro da capital da Hungria. Az egy héttel ezelőtti tüntetésen Hatházi Ákos a színpadon bejelentette, hogy erre a hétre 24 órás hídlezárást terveznek. A rendőrség azonban végül csak 12 órás demonstrációt engedélyezett. No protesto não se viam só bandeiras do arco-íris, mas também, por exemplo, bandeiras ucranianas. Os participantes mostram-se unidos na oposição às políticas de Orbán em várias questões. Ezért vagyunk itt, hogy ne fosszanak meg minket a jogainktól, vonják vissza a gyülekezési törvény módosítását. Az ember társas lény, ha már ketten vagyunk, az gyülekezésnek számít, Magyarországon be kell jelenteni. Ha még ezt is megvonják tőlünk, akkor vége a szabadságunknak.
A lényeg az, hogy megmutassuk, hogy itt vagyunk, hogy nem adjuk fel, és hogy nem fogjuk tűrni a megaláztatást, hanem kiállunk magunkért. Hát így. Este casal organizou piquenique na ponte, à semelhança do que fez em 1990 durante uma das primeiras manifestações democráticas após a mudança de regime. Maximálisan egyetértünk mindazokkal, akik itt rajtunk kívül itt vannak, és mi a magunk módján ezzel szeretnénk pluszba hozzátenni valamit. Grupos que se separaram da manifestação bloquearam o trânsito em várias outras pontes de Budapeste durante a noite. Os organizadores planeiam realizar uma manifestação de 24 horas na ponte Erzsébet na próxima semana. A propagação da febre aftosa na Europa Central obrigou várias grandes explorações agrícolas da Estónia a fechar portas aos visitantes. Ainda não foram detectados casos no país, mas os surtos registados na Hungria e na Eslováquia levaram os trabalhadores agrícolas a introduzir medidas preventivas. No agroturismi ahvatlus ehk näidata tarbijale toiduteekonda põllult taldrikule on väga väike võrreldes selle riski ja hirmuga, mida võimalik pandeemia kaasa toob. As explorações agrícolas implementaram vários protocolos de biossegurança sobre os alimentos, o movimento do gado e a higiene dos funcionários. Os controlos para evitar a propagação da doença provocaram grandes filas na fronteira checoslovaca, uma vez que os transportadores de animais, produtos de origem animal ou alimentos para animais apenas podem utilizar 3 pontos de passagem quando viajam entre os dois países. A Chequia não notificou qualquer caso de febre aftosa no seu território, mas a Eslováquia registrou 6 surtos da doença. O presidente francês alerta que a situação humanitária em Gaza está a agravar-se. Emmanuel Macron esteve em Al-Arish, no nordeste do Egito, a cerca de 50 quilómetros do enclave palestiniano. É um ponto de trânsito fundamental para a assistência destinada ao território. Local ideal para 2 apelos. Nous appelons d'abord à une reprise le plus rapidement possible de l'aide humanitaire. Celle-ci est absolument indispensable compte tenu de la situation critique. Ensuite, nous appelons le plus urgemment possible à la reprise d'un cessez-le-feu. C'est ce dont nous avons besoin. C'est ce qui a été arrêté, malheureusement, le 2 mars dernier. As chamadas de atenção vêm também da ONU. O secretário-geral das Nações Unidas rejeitou um plano israelita para controlar a ajuda em Gaza. Segundo Guterres, a proposta limitaria ainda mais a assistência aos habitantes do enclave. More than an entire month has passed without a drop of aid into Gaza. No food, no fuel, no medicine, no commercial supplies. As aid has dried up, the floodgates of horror have reopened. Gaza is a killing field and civilians are in an endless death loop. Os palestinianos em Gaza procuram os voluntários porque as outras fontes de alimentos estão a esgotar-se. Há mais de um mês, Israel cortou toda a comida, combustíveis e medicamentos à população. Os trabalhadores humanitários têm estado a racionar os estoques para tentar que a ajuda chegue a todos. As imagens foram divulgadas pelos rebeldes Houthi do Iémen. Mostram zonas residenciais destruídas no que os Houthi dizem ter sido mais um ataque aéreo dos Estados Unidos. Morreram pelo menos 6 pessoas, outras 16 ficaram feridas. Os ataques atingiram um bairro perto do aeroporto da cidade de Hodeida. No passado, este aeroporto foi usado pelos Houthi para atacar barcos que navegavam no Mar Vermelho. Também foi atingida a província montanhosa de Amran, a norte de Sana, a capital. O alvo foi equipamento de telecomunicações. O exército dos Estados Unidos ainda não reconheceu os ataques. Tem sido assim desde 15 de março, quando Washington lançou esta campanha contra os Houthi, um grupo que é apoiado pelo Irão. Esta é a reação de Washington à ameaça dos Houthi de voltar a atacar navios israelitas no Mar Vermelho, depois de Israel bloquear a entrada de ajuda humanitária em Gaza.
O auditor do Bloco Comunitário critica a Comissão Europeia por aquilo que diz ser o financiamento opaco de organizações não governamentais. Depois de analisar o financiamento de Bruxelas às ONGs durante 3 anos, o Tribunal de Contas Europeu concluiu que é necessária mais transparência. Ao mesmo tempo, não encontrou provas de má conduta. Information on EU funding, including lobbying, is neither reliable nor transparent. For example, the European Commission did not properly disclose certain EU-funded advocacy activities, such as lobbying. O novo relatório do auditor da União Europeia surge numa altura em que o financiamento das ONGs se tornou uma questão divisiva em Bruxelas. O PPE acusa a Comissão de dar instruções às ONGs para que fizessem lobby junto dos deputados e promovessem a agenda que têm. As organizações negam as alegações. Luckily, the report shows that there is no scandal on NGO funding. It didn't find any evidence of misuse of funds. It didn't find any evidence on what our opponent said was undue lobbying. On the contrary, it confirms that we have the right to receive funding and use that for advocacy activities, and that this is covered by the rules and regulations on which we work. Ainda assim, para os deputados conservadores, a falta de provas mencionada no relatório é um sinal da falta de transparência. As there is no requirement to prove what has been done with the money, you cannot get any evidence because if they are not required, and they cannot be documented what has been done with the money. O Tribunal confirmou que não há qualquer barreira legal ao lobby direto das ONGs junto dos deputados. Lembrou ainda que os eleitos para o Parlamento têm de publicar os detalhes de todas as reuniões.